Tudo bom, pessoal, com todos vocês aí? Hoje é dia 12 de março de 2020, às 1 hora da tarde em ponto. Pessoal, hoje na quinta-feira aí, um dia maravilhoso. Vou comentar um pouquinho aí da minha história, da minha vida, um pouquinho do meu TCC, né? Eu sempre abordo o TCC. Pessoal, primeiramente, nascido em Curitiba e comecinho aí eu ingressei fui matriculado, na verdade, na escola Caíque Cândido Portinari, uma escola aqui do lado de casa. Posteriormente, por Eurides Brandão, aqui perto também. Terminei em 2014 o ensino médio. E, pessoal, eu sei que não posso também ficar me garantindo, né? Ou ficar, de certa maneira, me achando, mas eu gosto, né, de dizer que eu nunca tirei uma nota baixa assim, na educação básica. Aí em 2015 eu me matriculei em física e nossa, eu gostava bastante de física. Quer dizer, eu ainda gosto, principalmente essas questões de astronomia. Eu acredito ainda que o ser humano tem muito a evoluir no conhecimento. E a física ela é uma das portas mais importantes para expandir esse conhecimento humano, esse vocabulário, essa categoria da ciência, ela tem que expandir mais ainda, certo? Só que o grande problema é que para nós expandir, a gente não está cuidando nem da nossa própria casa, que seria nosso planeta Terra, certo? As nossas cidades e tudo mais. A gente percebe que a gente está seguindo uma categoria sobre a economia, e a política, ela está, em vez dela ser mais forte que a economia, ela está sendo mais fraca que a economia. Daí isso acaba estruturando, formando a paisagem, né, o que a gente conhece. Muitas vezes daí as pessoas tendem a depositar toda a responsabilidade da estética da cidade na prefeitura, no governo. Sendo que a estética da cidade depende tudo das pessoas também, porque a estética leva a questão da arquitetura das casas e essa miscigenação da vegetação com as casas, sabe? Que eu acho muito bonito. E a gente que mora aqui no Brasil, a gente tem que ter uma cultura ligada à natureza, certo? Plantas dentro de casa e toda essa questão. E tanto é, pessoal, que o problema mesmo, tipo, também é financeiro, né? O problema social é a nossa desigualdade também, que é problemática tão grande. E é um retrocesso também político a gente aumentar essa desigualdade, certo? E essa desvalorização da mão de obra. Mas voltando ao assunto dessa desigualdade que vai agregando na forma que a paisagem se estrutura. Gente, a pessoa ela pode ser tipo carente financeira, né? Tem gente que às vezes não tem nem o recurso básico, né? Porque tem gente que realmente é um ser humano honesto e paga as contas certinho, a conta de luz, conta de água, e quase não sobra para a pessoa comprar um eletrodoméstico ou trocar os móveis e principalmente arrumar a casa. Isso eu vou vendo, sabe? Mas também dá pra gente agregar no capricho, né? A gente pode não ter tanta condição financeira, mas a gente pega um tempo livre pra gente caprichar na nossa casa. Ah, tem algumas coisas aqui, outra ali que tá meio solto, eu vou lá, prego, arrumo, do jeito que dá e vai ficar bonito. Isso aí dá pra começar agregando, né, na educação. Uma educação que preza pela união da nação. Os mais ricos, assim, tem que entender que os mais pobres também merecem uma vida digna. Tem pobre também, que é uma pessoa, tipo, tão boa, evoluída, tudo mais, e tem que estar trabalhando em qualquer emprego, desgastando. E, poxa, isso é muito triste, sabe? Triste mesmo. Então essa desigualdade ela tinha que diminuir. E a gente tinha que fazer modos de governo que prezasse pela vida, ao invés de dar mais importância pela economia. Olhar a população como uma mão de obra, sabe? Isso aí é ridículo. A gente, ser humano, a gente chegou a um patamar de vida tão altíssimo que a gente não precisa escravizar uns aos outros. A gente tem maquinários, a gente tem combustível, a gente pode muito bem produzir, principalmente no nosso Brasil aqui, produzir bastante, tipo,
capital externo, né, pra gente importar, a gente exportar. A gente é autossustentável aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade de autossustentável enorme. É só questão de organização e política, né, gente? E ocorre muito essa segregação da nossa nação, né? Essa segregação ideológica, geralmente, do mais pobre e do mais rico, né? Fazendo uma segregação assim bem concreta, né? Uma segregação bem explícita, né? Do mais pobre e do mais rico. E, gente, realmente a gente tem que correlacionar, a gente tem que ter o desenvolvimento, porque todos moramos no mesmo território. Aqui o Brasil é a nossa casa de todos. Então a gente não pode ter essa guerra que tem, sabe? E um dos fatores aí que aumenta a criminalidade é realmente a falta de condição, a falta de emprego digno, certo? Aí isso acaba desfavorecendo a visão do Estado, porque ao invés do Estado ser uma mãe que cuida de todos e briga de maneira justa, tipo, o cidadão fez algo errado. Poxa, mas o Brasil tá tão bom assim, você vai lá e vai fazer erro. Mas o problema é que o Brasil não tá tão bom assim. Daí, tipo, a gente não tem como culpar muitos novos jovens aí, adolescentes, entrando pra criminalidade. Poxa, é uma coisa muito triste isso. E a gente percebe, muitas vezes os pais desses adolescentes não têm boa condição financeira. Isso vai acarretando na alimentação em casa, vai acarretando na revolta com o próprio Estado. Esse adolescente ele vai nascendo com uma pressão social muito em cima de suas costas. Aí ele acaba perdendo esse valor, esse amor pela vida dele inserida nesse território. Aí infelizmente ele vai encontrar saídas mais fáceis, onde que alimenta essa raiva que ele tem, certo, gente? Então por isso a gente tem que começar a cuidar, certo? A gente tem as pessoas mais ricas, temos, e a gente não pode tirar de um e dar para o outro, mas a gente tem que fazer riqueza nesse país para todos, certo? E muita gente relaciona essa ideia com o comunismo, né? O capitalismo, gente, que propaga essa ideia de eu posso comprar dos outros países, essa ideia de multinacionais em outros países, em outros territórios. E esse capitalismo ele está inserido na economia, né? É a economia mundial que faz assim. Aí tem países que não querem obedecer ao capitalismo. Tem países aí que não vou me vender, sabe? Se vender. Aqui no Brasil as pessoas se vendem muito. E infelizmente a nossa cultura brasileira ela até começa a ficar desvalorizada. Tipo, ocorre tanta valorização, vou citar nomes e exemplos aí, os Estados Unidos. As pessoas valorizam tanto a cultura, tanto a riqueza, a proeminência. Vou pesquisar essa palavra aí, só um momento. Então, proeminência é algo que sobressai, né, superior. Daí, sabe, essa cultura ela sendo superior, a gente acaba esquecendo da nossa própria, do nosso próprio valor. A gente adota o valor dos outros e esquece do nosso próprio, sendo que aqui a gente pode desenvolver uma cultura de valorização nacional imensa, porque a gente tem uma mata atlântica linda, a gente tem muita coisa linda aqui nessa terra. Só que o problema é que a gente está se vendendo, certo? A gente se vende, gente. Por exemplo, como que a gente se vende, né? Poxa, a nossa cultura, a gente está pisoteado. Isso tudo, na verdade, é tudo uma ilusão criada, né? Essa desvalorização nacional. Tá, com foco, né? Onde que eu quero chegar e toda essa dinâmica de conversa. A desvalorização nacional cultural, gente. Esse que é o principal problema também. A desvalorização nacional. A gente vai conversar mais sobre a desvalorização nacional no próximo vídeo. Um abraço a todos e até logo.